E agora sim, chegamos ao último painel do dia com o tema O que esperar do cenário econômico para os próximos meses. Como aproveitar as oportunidades para gerar melhores resultados? Para debater esse e outros temas, convidamos ao palco o economista, que será o nosso mediador, Ricardo Amorim. Convidamos também Luiz Rabi, economista-chefe da Serasa Experian. Chamo ao palco Thiago Glixman, diretor Tax Planning na BMS. E o nosso último participante, José da Costa Neto, presidente da JC Distribuição. Ricardo Amorim, a palavra é sua. Bom, gente, antes de mais nada, boa tarde a todos, prazer gigantesco estar aqui com vocês. De uns tempos para cá, a vida tem umas coisas engraçadas, né? Eu já fiz mais de 2.000 eventos, eu não vou contar desde quando que eu vou me datar, mas o fato é que pré-pandemia eu levava esse negócio e já estava ficando meio, mais um, enfim. Agora, depois disso, cada vez que eu tenho a chance de subir aqui, tem uma sensação tão boa de ver esse monte de gente junto, de voltar a se encontrar, de voltar a estar junto, que me emociona. Enfim, queria agradecer, presidente, e a toda a equipe da ABAD pela oportunidade, pela chance de estar aqui com vocês. E o que eu pretendo fazer aqui hoje é tentar muito rapidamente dar o pontapé inicial para esse nosso painel, colocando em perspectiva alguns temas que eu acho que vão deixar a bola quicando para quem tem muito mais a falar e sabe muito mais do que eu, que são os nossos panelistas aqui. Mas para fazer isso, bom, eu tenho uma dificuldade de falar sentado, então eu vou começar falando em pé, depois eu prometo que eu sento. Eu queria começar fazendo o seguinte, começar pelo pior, começar pelo mais complicado, começar pelo que mexe com a gente direta e indiretamente. A essas alturas dos acontecimentos, a gente tem que se preocupar com guerra, ainda mais com o potencial de uma guerra, que pode ter outras repercussões mais amplas, maiores e ainda piores, era algo que não estava muito no cenário. Já tinha um monte de outras coisas para se preocupar. Em termos concretos, há dois impactos relevantes da invasão da Rússia na Ucrânia. O primeiro de curto prazo. Preços de commodities que já estavam pressionados vão aos céus. E isso todas elas. Isso é verdade mais do que nada para as commodities, para os cereais em geral, que os dois países, Rússia e Ucrânia, têm um papel muito importante na cadeia produtiva. É verdade para tudo que é alimento, porque a gente tem uma alta do preço de fertilizantes, uma redução na oferta de fertilizantes, uma quebra na cadeia produtiva e quebra na capacidade de distribuição de fertilizantes pelo mundo. Isso é verdade em energia, que também estava pressionado, afinal de contas, só o que a Rússia exporta anualmente de petróleo é mais do que o total das exportações brasileiras de tudo. Além disso, a Rússia é um dos maiores exportadores mundiais de carvão e gás natural. Então, isso tudo colocou uma pressão adicional onde já havia pressão de sobra. Inflação. Eu vou voltar nesse tema com mais calma, porque, para ser franco, a minha maior preocupação do ponto de vista econômico, não só de curto prazo, e quando eu falo curto prazo é o restante desse ano, mas para os próximos anos, é inflação. E isso tem a ver em grande parte com o segundo potencial impacto da invasão Rússia à Ucrânia, que é uma redefinição da ordem geopolítica global, que passa pelo seguinte: há mais ou menos 30 anos, a priori, depois de 1989, com a queda do Muro de Berlim, 1993, com a dissolução da União Soviética, a gente passou a viver em um mundo globalizado. O que significa um mundo globalizado? Um mundo onde não há blocos separados e, por consequência,
empresas no mundo inteiro vão buscar montar cadeias produtivas baseadas em um único critério: como sai mais barato. O critério era único. E a partir deste critério, na prática, significa que quando todo mundo vai buscar produzir onde o custo de produção é o mais baixo possível, você tem uma força deflacionária no mundo gigante. Porque o que cada um consegue fazer de melhor significa que você vai conseguir produtos, serviços melhores e mais baratos. O que muda? O que muda é que quando a gente tem a invasão da Rússia pela Ucrânia, começa a surgir uma possibilidade real, que aliás não começou agora, mas esse é o ponto mais marcante, de que a gente esteja vivendo uma reversão para um mundo igual ao mundo pré-queda do Muro de Berlim e da dissolução da União Soviética. Como é que era o mundo na época? Tinham dois blocos. Tem o bloco comunista e o bloco capitalista. Países do bloco capitalista transacionam com países do bloco capitalista. Países do bloco comunista com países também comunistas. O mundo estava rachado. O que significa o seguinte: eu estou no bloco capitalista, mas quem faz, sei lá eu, produto XYZ melhor, mais barato, não está no meu bloco, está no outro. Mas eu não compro dele. Eu não transaciono com ele. Eu compro de um outro cara que vende mais caro. E este processo desse racha, ele é inflacionário. Ele tende a aumentar preço. Por que isso é relevante? Por conta do processo deflacionário das últimas 4 décadas no mundo. O que significa isso aqui? No Brasil, na América Latina, hiperinflação na década de 80. No resto do mundo, Estados Unidos, não foi hiperinflação, mas inflação de 2 dígitos na década de 80. Isso foi revertido por 2 fatores. O primeiro é a globalização, que hoje está em marcha ré. Não começou agora. Quando a gente teve o Brexit, já era um sinal da marcha ré da globalização. Quando Trump se elegeu com uma agenda antiglobalista, era um sinal da agenda antiglobalização. Só que agora a coisa ficou mais séria. Ficou mais séria porque a Rússia só invadiu a Ucrânia porque ela tinha as costas quentes da China. Senão ela não tinha feito isso. Porque se ela não tivesse as costas quentes da China, na hora que ela seria, como foi, colocada para fora do SWIFT, o sistema de pagamentos globais, ela basicamente se tornaria um pária global, ela não teria como transacionar com ninguém. Aí é que era importante o acordo que aconteceu 2 semanas antes entre o Putin e o Xi Jinping. A questão é, será que a gente está caminhando para um mundo que vai rachar, desta vez, entre potências ocidentais democráticas, eu acho que é a grande característica comum, lideradas por Estados Unidos e Europa. Do outro lado, potências não exatamente democráticas, lideradas por Rússia e China. Mas se acontecer, tem uma pressão inflacionária aqui que vai crescer. Mas tem uma segunda pressão inflacionária que também está crescendo. Uma segunda força que levou à queda da inflação e, por consequência, caiu a inflação, caíram juros. Caíram juros, começou a ter mais crédito. Começou a ter mais crédito, começou a ter inclusive mais dinheiro para financiar a inovação. Com mais inovação, a gente teve mais um processo deflacionário. Entre outras coisas, porque as pequenas e médias empresas que surgiam, as startups e as scale-ups, tinham acesso ilimitado a capital. E, por consequência, elas não tinham necessidade de ganhar dinheiro. O único critério dessas empresas era crescer e rápido. Por quê? Se eu estiver perdendo dinheiro, eu vou buscar uma nova rodada de captação e tá tudo bem. Isso funciona desde que haja disponibilidade de capital para a próxima rodada de captação. E havia dinheiro ilimitado para a próxima rodada de captação, porque quando a taxa de juros na Europa e no Japão se tornam negativas, nos Estados Unidos elas vão a 0, entre pegar e financiar um moleque com uma ideia maluca, mas que vai que dá certo, que vai revolucionar. Se der certo eu vou ganhar rios de dinheiro, ou ganhar 0 aplicando num título de renda fixa, vamos pagar para ver. Agora, quando esse juro começa a subir, podemos pegar o exemplo brasileiro onde já é realidade, e o meu ponto é, veremos o mesmo processo no resto do mundo. A Selic há 1 ano e pouco era de 2%, hoje ela é mais do que 12%, ainda vai subir mais um pouco. No resto do mundo, esse processo de alta aqui no Brasil já está muito avançado, está no final, mal começou. E o que isso significa? Esse dinheiro todo disponível para as startups vai secar, está secando. Isso muda o seguinte, empresas que não precisavam ganhar dinheiro, agora vão precisar. Porque se elas não ganharem dinheiro,
elas vão quebrar, porque a próxima rodada que estava disponível não estará. E aí você tem mais uma pressão inflacionária. Porque vamos lá, eu sou uma empresa nova que surgiu, eu quero crescer rápido e basicamente eu estou oferecendo produto abaixo, muitas vezes abaixo de custo ou de graça. Caso concreto, Nubank. O Nubank surge e cresce num ritmo avassalador. Mas basicamente, o Nubank não cobra pelos produtos que ele está oferecendo. Quando o Nubank não cobra nada, o Itaú, o Bradesco, o Santander olham e falam, opa, esses caras estão comendo os meus clientes todos, melhor eu cobrar mais barato. Você tem uma pressão deflacionária por conta da competição com um player que está oferecendo produtos de graça ou abaixo de custo. Isso está acontecendo em todos os setores. E o meu ponto é, com a alta de juros global, por incrível que pareça, porque alta de juros é para segurar a inflação, mas dessa vez, por um lado, a alta de juros reduz crédito e segura a inflação, mas por outro, como ela reduz o capital para empresas que vêm oferecendo produtos muito abaixo do custo, vai ter um efeito inverso de alta de inflação. E por consequência, como por um lado, os juros vão colaborar para reduzir a inflação, mas por outro, por incrível que pareça, por esse outro efeito, eles vão colaborar para subir a inflação, a soma ainda sobe juros, segura inflação. Mas os juros vão ter que subir mais do que as pessoas estão imaginando. E este processo, por sua vez, é recessivo. Estou colocando isso tudo para dizer o seguinte, o mundo das últimas 4 décadas foi, cai inflação, cai juros, aumenta crédito. Eu tenho grandes dúvidas, e para ser franco, uma desconfiança maior que sim do que não, que a gente ainda vive nesse mundo. As pessoas estão assumindo, e faz 2 anos que eu venho batendo nessa tecla, que esse movimento de alta de inflação é temporário. Não estou convencido disso. Não querem que eu conte isso, mas vou contar. Tem um risco não desprezível de que esse movimento de alta, infelizmente, seja mais permanente do que a gente está imaginando. Por que eu estou levantando tudo isso para vocês? Porque se for verdade, tem um monte de implicações. Implicação número 1. Olhem com mais carinho do que nunca para custos, porque eles vão subir mais do que vocês estão imaginando. Ponto número 2, saiba que capital não vai estar disponível com a facilidade que estava, seja crédito, seja do lado de equities. Ponto número 3, isso significa que se você tem acesso ao capital, você tem uma vantagem competitiva gigantesca dentro da cadeia produtiva. Estou falando isso porque vocês sabem melhor do que eu de todos os grandes movimentos que estão acontecendo no setor e que eu acho que vão se acelerar. Olhem para tudo isso desde uma ótica de um mundo que está passando por transformações importantes. Bom, seguindo em frente, inflação não é um problema brasileiro, ele é um problema mundial. No Brasil, a inflação veio antes e com mais força. Mas, e esse é o ponto que eu quero levantar, a gente reagiu a ela muito antes. A taxa de juros no Brasil subiu mais e antes. Consequência, a economia brasileira freou antes. Você pega o desempenho da economia brasileira o ano passado, que foi muito pior do que a média mundial. Por quê? Porque a gente subiu os juros muito para poder lidar com a inflação. O resto do mundo não fez isso. O resto do mundo começou a fazer muito mais recentemente. O resultado a gente viu no PIB do primeiro trimestre, que é exatamente o contrário do que eu mencionei. O PIB brasileiro cresceu muito mais do que a grande maioria dos outros países do mundo. Por quê? Porque a gente está no final do ciclo do aperto. Eles no começo. Isso aqui é bastante importante. Agora, ainda assim, como eu vim dizendo, olha o que está acontecendo com os juros no Brasil nos últimos 25, 30 anos. Ele cai, sobe, mas sobe menos do que tinha sido o pico anterior. E cai mais para baixo. Sobe menos, cai mais para baixo. O meu medo é que a gente esteja vendo a reversão disso aqui. Agora ele sobe mais e quando cai, não cai tanto. Sobe de novo e isso aqui muda o cenário no Brasil. Importante estar no mapa de vocês. A contrapartida disso aqui é exatamente porque os juros subiram antes no Brasil, criou-se uma situação que tinha deixado de existir com a pandemia, que é um grande diferencial de taxa de juros entre o Brasil e o resto do mundo. Começa a pandemia, o juro vai a 0 nos Estados Unidos, a 2 no Brasil, por 2 pontos percentuais de diferença, deixa o dinheiro lá, não vale correr o risco do Brasil não. Agora, quando a gente não está falando mais de 2, está falando de 10, de 11, de 12, que é a realidade de hoje, o dinheiro começa a voltar e voltar com força ao Brasil.
Mais do que isso, não é só dinheiro de renda fixa. Porque, peraí, eu falei que está subindo muito o preço, inflação, commodity em alta. Vamos parar e pensar em bolsa. O que é a maior participação de empresas de bolsa no Brasil? São empresas produtoras e exportadoras de commodities. Nos Estados Unidos, tecnologia. O preço das commodities está em alta, o preço das ações desse setor estavam em baixa há muito tempo, e tecnologia, exatamente o contrário. O preço das ações estava no céu. Uma das razões é que essas empresas crescem muito. Como elas crescem muito, elas se beneficiavam de um cenário de juro perto de zero. A forma mais fácil de entender é o seguinte: imagina uma empresa, vou criar um caso extremo, tá? Porque aí fica fácil de entender, que está crescendo 10 vezes ao ano. Esse ano 1, ela tem 1 de resultado, ano 2 ela tem 10, ano 3 é 100, ano 4 é 1000. E vamos criar uma situação extrema que a taxa de desconto do fluxo futuro de resultado dessa empresa é zero. Se é isso, então eu tenho que somar o resultado do ano 1, com o do ano 2, com o do ano 3. Então é 1.111 é o valor dessa empresa. Vamos para um caso extremo. O juro foi para 100% ao ano. Então a taxa de desconto agora, eu divido por 2 a cada ano que avança. Então no ano 1, 1 vale 1. No ano 2, que é 10, dividido por 2 vale 5. No ano 3, que era 100, só que agora é dividido por 2 vezes 2, dividido por 4, é 25. E no ano 3... que era o 1000, só que é dividido por 4 vezes 2, que é 8, dá 125. 125 mais 25, 150, mais 5, 155, mais 1, 156. A empresa que valia 1.111 passou a valer 156 só pela alta de juros. Só que você soma isso com um detalhe. Além do movimento da alta de juros, isso aqui causa recessão. A empresa não vai que ia vender 1, 10, 100, 1000, não vai mais vender assim. Vocês começaram a entender por que o preço da ação da Netflix caiu 85%, o preço da Zoom caiu mais do que isso, do Peloton, blá, blá, blá. Todas as empresas que foram as queridinhas do início da pandemia caíram pelo menos 80% de preço nos últimos meses por conta desse processo. Só que como eu acho que a alta de juros lá está muito longe de ter acabado, e acho que ela vai ser maior do que o que o mercado está precificando, vem mais disso. Meu ponto é o seguinte: em termos relativos, o Brasil acabou de se tornar muito mais atraente. A gente está mais avançado no ciclo que eu falei de contração. A gente vai daqui para frente crescer mais do que o resto do mundo. A gente é menos impactado pela alta adicional de juros, porque aqui os juros já subiram a maior parte do que tinham que subir. E tem um último aspecto, geopolítico. Mercados emergentes. Tem 156 no mundo. A maioria mais ou menos do tamanho dessa sala. Os paizinhos pequenininhos, que individualmente, eles importam juntos, individualmente nem tanto. Eu tive, há coisa de um mês, eu estive no Peru. A economia peruana, ela tem o tamanho, aliás é um pouco menor que a economia do bairro do Itaim, na cidade de São Paulo. É sério. Aliás, o Chile, que é um país maravilhoso, bonitinho, funciona lindo, mas a economia é menor que a da cidade de São Paulo. A Argentina é menor que o estado de São Paulo. Estou falando isso aqui para dizer o seguinte: no mundo, país emergente, que é país com grande potencial de crescimento, e grande, tem 4 ou 5. Tem a Rússia, tem a China, tem a Índia, tem a Indonésia, tem o Brasil. E acabou. Mas calma, peraí. Vou colocar dinheiro na Rússia agora? Não, está todo mundo indo embora. Na China, essas alturas, o pessoal já tem rios de dinheiro, mas a China está junto com a Rússia. Será que racha o mundo? Vou colocar mais dinheiro na China? Não, não vou. Bom, a Índia e a Indonésia não estão no meio da confusão, mas estão do lado. Se dá aquele racha que eu falei, peraí, o que é o racha? O racha é o seguinte: internet, racha. Tem uma internet a nossa, tem uma internet deles. Comércio exterior, tem o nosso, tem o deles. Eu vou colocar meu dinheiro lá, eu não vou conseguir tirar. Significa o seguinte: emergente, grande, sem risco geopolítico, sobre o Brasil. Estou dizendo isso tudo para falar o seguinte: se a gente conseguir passar da eleição que gera incerteza, colocar a casa em ordem, o Brasil vira queridinha, coisa que, aliás, vem do movimento de taxa de câmbio que a gente andou vendo esse ano, já deu para ver um pouco do que isso significa. Pode entrar muito dinheiro, se acontecer, derruba o dólar em relação ao real, derrubando ajuda ainda mais a segurar a inflação no Brasil, o que cria um cenário ainda mais positivo aqui do lado brasileiro. Eu vou passar rápido, mas a gente já viu outro efeito inflacionário importante, que é quebra de cadeia produtiva, Covid comendo solta na China, fecha tudo, navio parado, e o resultado disso aqui o navio não sai, bom, aumenta o custo de frete. As matérias-primas não chegam, bom, não dá para produzir o que precisava. Isso tudo é mais inflação. E com relação à questão da Covid,
O porquê que a China tomou essa decisão, porque olhando dos olhos de cá parece uma loucura. A razão é muito simples. Eles viram o que aconteceu 2, 3 meses antes em Hong Kong. E o que aconteceu em Hong Kong foi um número de mortes per capita que foi mais do que o dobro do pico. Lembra aquele caos que a gente teve no começo da pandemia na Itália, na Espanha? Bom, a gente teve no Brasil com a Delta na segunda onda, enfim. Lá foi mais do que o dobro de mortes per capita. Por quê? Porque apesar do percentual de vacinação lá não ser muito diferente do daqui, tem duas questões. Primeiro é a qualidade de vacina, foi exclusivamente vacinas chinesas, Hong Kong e China a mesma coisa, mas principalmente os mais velhos lá não se vacinaram. Você pega em Hong Kong, população acima de 80 anos, 7% tomou vacina. Na China são 20%, só que esses são exatamente os que correm risco. Se a gente tivesse na China o mesmo percentual de morte que a gente teve 3 meses antes em Hong Kong, em menos de um mês morriam 6 milhões de pessoas na China. Aí vocês podem imaginar o tamanho do caos que isso seria. Por isso a China fez o que fez e fechou tudo, não quis nem saber. Por outro lado, causou o caos que causou na economia mundial. A boa notícia, isso está ficando para trás, os números lá de contaminação despencaram, eles estão reabrindo, vão reabrir, a economia vai puxar, que é outro sinal positivo que está vindo por aí. E em meio a isso tudo, a gente está vendo o preço, isso aqui é o preço das commodities brasileiras em reais indo para cima, o que movimenta particularmente o interior do Brasil. Por que isso é importante para vocês? Porque quem faz tudo chegar Brasil adentro são vocês. E isso é relevante num mundo onde cada vez mais o crescimento brasileiro não está concentrado nas capitais, está espalhado o Brasil afora. Vamos precisar mais do setor distribuidor. Aqui no Brasil, ao contrário do que está acontecendo lá, a situação de Covid é completamente diferente. Sim, está dando uma piorada, mas a grande questão é, está dando uma piorada em casos, em óbitos, nem se mexeu. A vacina, pelo menos até agora, pelo que a gente está vendo, está cumprindo o seu papel. A chance da gente ter que voltar a fechar de novo me parece muito limitada, talvez um ponto ou outro, mas vai acontecer Brasil afora, ainda mais em ano de eleição. É bem possível que volte a obrigatoriedade de máscara? Acho que sim. Agora, fechar, duvido. E aí vem um ponto importante, a economia está acelerando. Dá uma olhada ali no finalzinho da curva, quando a gente vê o que está acontecendo. Isso aqui é o exemplo do varejo, a gente vê a mesma coisa associada a outros setores, particularmente o setor de serviços está crescendo forte, ficou fechado muito tempo, reabriu. Eu chamo de efeito eu mereço, né? Que é aquele cara que não podia viajar, agora que pode, ele quer viajar, ele quer ir em show. Eu sou o melhor exemplo disso aqui. De 2, 3 meses para cá, eu fui para a Itália, fui para o Peru. Semana que vem estou indo no show do Titãs e por aí vai, cara. Porque faz 3 anos que eu não fazia nada. Agora eu estou indo a desforra. E isso está acontecendo Brasil afora. Outro ponto importante é, quando eu digo que o Brasil está na contramão do resto do mundo, como é que terminou o ano passado? O Brasil tinha uma das taxas de desemprego mais altas do mundo. Entre os países do G20, só a África do Sul tinha uma taxa mais alta do que a brasileira. Só que é o seguinte, de lá para cá, a taxa brasileira cai de quase 14 para 10, que é exatamente o que está acontecendo e o que vai continuar a acontecer. A gente está numa direção muito diferente do que a gente está vendo hoje no resto do mundo. A criação de empregos no Brasil, aí está dividido ano a ano. Se vocês olharem em verde, março, abril e maio, some emprego aos milhões, que é o que está em verde ali, começa a voltar em julho, volta em agosto. Notem que a partir de setembro, as barras amarelas, verde e vermelha, começam a ficar com grande frequência, quase sempre, acima da branquinha. A branquinha era o recorde histórico para aquele mês antes da pandemia. O que quer dizer o seguinte, tem desempregado que não acaba mais no Brasil ainda. Por outro lado, a gente está gerando emprego num ritmo mais acelerado que a gente já viu. E ainda tem muito espaço para gerar, exatamente porque a taxa de desemprego continua muito alta. O Brasil entrou muito tarde no movimento de recuperação de emprego pós-pandemia e, além disso, a gente começou de um nível de taxa de desemprego antes da pandemia que já era muito mais alto que do resto do mundo. Isso aqui é outra coisa que para a gente cria oportunidades muito melhores. O desafio, como eu falava, está aqui, é segurar a inflação. A diferença do Brasil para o resto do mundo, a gente está muito mais pertinho do pico. Aliás, vocês veem que já estava apontando para baixo. Por que subiu de novo? Ali é o efeito da guerra da Rússia e do lockdown na China. Acabei de falar que o lockdown da China está para acabar
Da guerra da Rússia eu não vou dar palpite, porque francamente eu não tenho a mais pálida ideia como é que esse negócio vai se resolver. E aí, para terminar, tecnologia muito rápido. O que a gente está vendo é o que eu chamo da aceleração das transformações, particularmente da transformação digital. Então faz 30 anos que as coisas saem do mundo físico, vão para a nossa mesa. Faz 15 que elas vêm para o nosso bolso, para o celular. Agora faz 2 que elas estão vindo com tudo para a nossa casa com o home office. A parte relevante disso aqui, e esse é o ponto que eu queria deixar para vocês, é dados, dados, dados. O Open Banking, para mim, é a ponta do iceberg de um dos movimentos mais importantes que a gente vai ver nessa década, que é dados são o novo ouro. Lógica disso aqui, o que o Open Banking é baseado? No seguinte critério: o dono do dado não é o banco, é o cliente. E se o dono do dado é o cliente tem o direito de pedir para o banco, se ele, cliente, quiser, fazer o seguinte: olha, como eu estou a fim de buscar, sei lá, um crédito imobiliário, e eu tenho a conta no banco A tem 10 anos do meu histórico de crédito. Divide essa informação com o banco B, C, D e E, e aí, não é só mais o banco A que me oferece crédito, tem 5 caras competindo, cai o custo do dinheiro para mim. Isso aqui, gente, vai acontecer com tudo. Sendo mais específico, a começar, eu acho que isso passa por todo o sistema de comércio. Sei lá, o Google tem meu histórico de... O Google não, sei lá, a Amazon, digamos que eu compre na Amazon, ela tem meu histórico de compra e me oferece um monte de coisa. Agora, por que eu não posso chegar para a Amazon e falar: eu quero que você divida isso com o Magazine Luiza, com Americanas, com o Alibaba, com quem quer que seja? Aí tem mais gente competindo para me oferecer, o custo cai para mim. Porque eu falei do Google, por que as minhas buscas do Google, sei lá, eu estou querendo ver onde eu vou investir. E aí eu falo para o Google, olha, divide minhas informações sobre busca, sobre investimento, com a empresa de investimento A, B, C, D, E. Isso aqui vem para tudo. E aí vem o ponto que eu quero chegar. Vocês precisam ter uma estratégia de acesso a dados no negócio de vocês para entender o que isso vai significar. Precisam ter uma estratégia de transformar esse dado numa informação prática, útil. Porque se outra coisa, tá? No mundo da LGPD, ter dado e não usar, isso aqui é passivo, não é ativo. Só se torna ativo se você tiver algo que aquele dado vai te contar, que você vai tomar decisão melhor. Segunda coisa, entender que quando esse processo de acesso a dados se torna mais fácil, as barreiras de competição começam a cair. Por que eu estou levantando isso aqui? Porque uma das coisas que eu acho que no setor de vocês vai acontecer é as barreiras, ou a separação, acho que é melhor do termo, entre varejo, atacado, vão ficar cada vez menos claras como é que esse negócio funciona. Isso para pegar o mais óbvio, mas o menos óbvio é que provavelmente tem outras oportunidades associadas ao que vocês fazem que hoje não são visíveis, e por outro lado, pode ter setores que hoje parecem não ter nada a ver com o de vocês e que podem vir a se tornar competição. Porque, para dar um exemplo, eu dei o exemplo do Google. O Google hoje compete com empresas de educação e de saúde porque ele tem mais informação sobre isso do que várias das empresas do setor. A Amazon compete em produtos financeiros com os bancos. Aliás, os bancos no Brasil hoje têm marketplace que oferecem produtos de varejo e competem com a Americana e com a Magalu e por aí vai. Vai ficando cada vez menos claro quem é a tua competição. E vocês precisam estar de olho nisso aqui. Outra coisa, relacionamento com o cliente muda. Como é que a gente se relaciona com o cliente em geral hoje? É por persona. Como é que é o meu cliente? Então, sei lá, na média é um homem de 40 anos, faixa de renda tal, que vive num lugar mais ou menos assim. Só que isso aqui, na prática, ninguém é exatamente essa persona. Essa persona é uma média de um monte de coisa. Na prática, as informações vão te falar: essa aqui é a Maria, esse é o João. A Maria, ela tem 50 anos, o João tem 30, a Maria gosta disso, o João gosta daquilo, e você consegue oferecer muito mais personalizado. Essa é a outra grande transformação que eu acho que vem desse negócio de dados. E o resumo da ópera: se você acha que as coisas estão mudando rápido, espera para o mundo no qual isso aqui vai determinar as mudanças. Elas vão ser ainda mais aceleradas e a gente precisa estar pronto para isso. E para quem não está convencido do processo de aceleração de mudanças, isso aqui aconteceu há 5 anos. E eu fiquei chocado porque os meus filhos na época tinham praticamente a mesma idade. Aconteceu nos Estados Unidos, um moleque de 8 anos, uma menina de 6. Na época eu tinha um filho de 8.
Perdão, lá era 8 e 5. Eu tinha um filho de 8 e uma menina de 6. Estavam nos Estados Unidos, queriam comer um hambúrguer. Não sei onde estavam os pais. O que eu sei é que o moleque pega a chave do carro e um tablet. Ele entra no tablet, entra no YouTube e escreve como dirigir. Aparece o vídeo explicando como dirigir. Ele deixa o tablet com a irmã, que tem 5 anos. Senta a menina no banco do passageiro. Ele senta no do motorista. A menina de 5 está vendo o vídeo explicando e explica para o menino de 8. O moleque dirige 2,5 km, chega no drive-thru e faz o pedido. O cara toma um susto, chama a polícia e a gente fica sabendo da história. Esse moleque não tem mais 8 anos. Ele tem 13. Daqui a pouquinho, ele está no mercado de trabalho. Se quem causou toda essa transformação, toda essa mudança, fomos nós, que somos analógicos. Todos nós aqui nascemos analógicos, estamos tentando fazer o melhor possível no digital. Essa molecada que já nasceu digital, que saiu da maternidade, mexendo no computador, no celular, no tablet, daqui a pouco eles estão trabalhando com a gente. Muito daqui a pouco. Primeiro iPhone tem 15 anos. Já tem moleque que já está entrando nisso aqui agora. Para ter uma ideia do que isso significa na prática, essa história tem 5 anos. Essa daqui não tem nem um mês. O moleque que está dirigindo agora não tem 8 anos, tem 4. Imagine o susto do policial na hora que ele manda o cara descer do carro, desce um moleque de 4 anos descalço e de pijama. É verdade que esse aí bateu o carro, mas enfim, onde eu quero chegar com essa história é... Uma coisa que vocês têm que ter muito clara é as transformações, o que é o novo normal, as mudanças vão ser cada vez mais rápidas. E esperar para estar pronto para elas, depois que elas aconteceram, passou, já era, você vai ser atropelado. Era esse o recado que eu queria deixar, porque o que eu tenho certeza, o que eu quero, o que eu espero é que ninguém aqui vai ser atropelado. Eu quero estar com vocês para comemorar os resultados que vocês tiveram nesse Brasil, que pode gerar mais oportunidades, mas para isso, vocês precisam ter muito claro o que está disso aqui, e é exatamente por isso que eu tenho um time de craques aqui, que vão mostrar para vocês o que fazer, como fazer. Já falei demais e queria passar a bola para quem sabe mais do que eu. Obrigado, gente, prazer gigante estar aqui com vocês. E agora eu sento. Só me lembrar a sequência aqui agora. Só um minutinho aqui que eu quero só lembrar a sequência na qual eu passo a bola. E aí aquela coisa que o pessoal da tecnologia chama isso aqui de problema de interface com o usuário, que é uma forma simpática de falar que o cara aqui fez uma grande bobagem. No meu caso foi desligar o celular onde eu tenho exatamente a sequência. Ele já abriu e agora eu volto a ela. Vamos lá. Vamos lá. Ué. Eu não me lembro mais como é que tinha ficado aqui. Espera aí. José Costa é o primeiro? Obrigado. Aqui isso aqui chama de ajuda dos universitários. Os meus universitários são melhores que os outros. Brigadaço, Fabi. Zé, a bola é toda sua. Missão é fácil, né? Falar depois dele. Tá. É mais para dividir com vocês aqui algumas coisas que a gente está fazendo na nossa empresa. Lembrando que eu estou há 40 anos no setor, né? Comecei a trabalhar com 13 para 14. E nesse período aí a gente viveu muita coisa. Inflação de 80% no mês, 3% ao dia, troca de moeda e tal. Então a gente tem uma certa resiliência no setor. Então a primeira coisa que eu queria dividir, e completando um pouco, né, até porque acho o Ricardo o melhor palestrante, o melhor economista e o cara que mais fala fácil do Brasil, né? Tem uma palmas para ele de novo, porque realmente merece. Você podia repetir de uma forma que eu possa gravar e levar isso lá para casa? Porque lá em casa eu não tô com essa moral toda que você tá achando, não. Tá certo. Então, assim, eu acho que o ano de 2022 a gente entra agora numa segunda fase. Por isso até que a gente colocou 2022/2, né? Eu acho que nós vamos ter meses um pouco diferentes do que foram os primeiros meses do ano. Podia passar o slide, então? Uma coisa que foi falada é justamente essa questão do juro e o que é o impacto disso
no nosso negócio. Primeiro, a inadimplência. Aquele cliente que já está balançando um pouco, o banco vai puxar um pouco o tapete dele. E na hora que ele puxa, ele começa a ter dificuldade. Uma segunda coisa que eu acho importante a gente fazer é ter uma correta análise de crédito. Por quê? A gente veio de um cenário que a inadimplência estava muito baixa e o dinheiro muito farto. Então, o que eu tenho feito lá nas empresas do grupo? Chamado os limites maiores e olhado e revisado os limites. Por quê? O cliente começou a dar sintomas de problema. O cliente está com limite muito maior do que ele usa. Porque tem isso também, período de vaca gorda, a gente vai deixando o limite mais forte. Na hora que a coisa aperta, a gente tem que adequar o limite. E uma coisa importante para o nosso negócio é o custo do capital, porque uma coisa era a taxa Selic de 3, de 2, 5, e outra coisa é a taxa Selic, chegando no final do ano aí 14, se pegar o spread do banco aí de mais 3, 4, nós estamos falando aí de um juro somado de 20%, 19%. Então o custo do dinheiro fica muito maior. E aí gerir os recursos dentro da empresa torna muito mais importante. E aí, muitos de nós aqui já têm essa resiliência pelo passado, né? Época de inflação com juros altos. O problema é que muitas vezes a gente esquece um pouco essas coisas. Porque o ser humano é muito rápido para adaptar. Adapta tanto para um lado quanto adapta para o outro. E o que eu tenho feito na empresa, e a sugestão que pode ser útil para algum de vocês, é hora também de adaptar e ajustar para dentro da empresa. Zé, como que seria esse ajuste? Eu acho que a gente sair procurando nos departamentos, procurando o que são ou as gorduras ou que são os riscos que a gente tem na operação, né? E aí cada departamento, do transporte de repente vão ser alguns itens, de repente no comercial, eu vou falar daqui um pouco, vão ser outros, de repente na parte do CD vão ser outras coisas, mas eu acho que assim, é um período mais crítico, mais difícil de fazer dinheiro, né? Então nessa hora a gente tem que ajustar, o que eu estou chamando internamente de ajustar, porque se a inflação vai ser um pouco mais permanente e não depende da gente, se os custos vão aumentar mais do que a gente está imaginando e não depende da gente, o que a gente pode fazer é aquele ditado antigo, é ajustar nossas velas, né? No comercial, eu tenho falado muito nas nossas empresas, porque a gente tem momento que é uma onda abaixando. E aí tudo abaixa, tudo cai. Chega uma recessão ferrada e o negócio dá uma despencada. Então tudo cai, você freia geral. Ao mesmo tempo, quando tudo está subindo e a água sobe, tudo está subindo e o que a gente imagina? Vamos melhorar porque está subindo, vamos tudo para cima. O problema é que o momento que nós estamos atravessando no Brasil, eu considero ele sinais trocados. A gente teve o Auxílio Brasil, que está injetando um dinheiro monumental, bilhões de reais por mês, e que está movimentando uma camada da sociedade. E esse movimento que está acontecendo está fazendo com que alguns produtos cresçam muito em venda. E ao mesmo tempo, quem está mais sofrendo, que é a classe média, essa aí já está segurando um pouco mais. Então no comercial, o que eu tenho sugerido muito? A gente voltar para fazer uma lição de casa no gerenciamento de categoria, por departamento, por seção. E fazendo isso mês passado, o que a gente descobriu? A venda nossa de alguns candies, né, chocolate, pirulito, balinha, paçoca, tal, subiu 40% nos últimos 2 meses. Em compensação, a venda de azeite, palmito e azeitona caiu 25%. Só que o comprador nosso trabalha olhando o quê? O retrovisor. Ele não trabalha olhando para a brisa. Então chamamos todo mundo e falou, da agora para frente vamos olhar muito o que vendeu na semana passada, o que vendeu na semana atrasada. Não dá mais para olhar o algoritmo de 3 meses para trás. Porque mudou o sinal. Então o sinal trocado, eu vejo muito isso. Algumas coisas subindo, algumas coisas caindo. E nós temos que ajustar nisso aí também. Por quê? Estoque parado, vai ficar muito dinheiro parado. E às vezes até com risco de validade de algum produto, né? Por último, que eu acho muito importante, na pandemia mundial e no Brasil também, piorou muito o nível de serviço.
o nível de serviço de venda, de logística nosso, dos nossos fornecedores, virou um desastre. Se pegar de banco, empresa de telefonia, então, tragédia grega. Então, eu acho que todo mundo agora, apesar dos desafios, da dificuldade, tem que trabalhar para melhorar um pouco o nível de serviço. Uma das coisas importantes do nosso negócio, o vendedor ficou mais preguiçoso. Ele não quer ir no cliente. E fala muito aquela história seguinte: está caro ir no cliente, Zé, a gasolina está caro. Então a gente tem criado algumas ferramentas dentro da empresa para que ele positive mais cliente. Uma campanha positiva, tantos clientes a semana ganha tanto e tal. Justamente porque o nível de serviço, o digital pode até ser parte do futuro, mas o presencial ainda é muito forte no nosso negócio. Então esse resgate de visita, de estar junto e tal, é importante. Nós temos que ter ferramentas para isso. E aí entra um pouco do que o Ricardo falou, e que foi falado aqui mais cedo também, a questão de dados. Quais clientes não estão sendo visitados? Quais clientes estão comprando só uma vez por mês? E nós temos que ir atrás dessa turma. Porque cliente que a gente não atende, o cliente atende, né? Quem não dá assistência perde a preferência, não é assim? E no final, completando o que eu queria dividir com vocês, nós já sabemos fazer. Nós brasileiros já temos experiência e resiliência. Eu acho que é importante a gente entender que a música virou. E esse período que a gente viveu de juro baixo, esse período que a gente viveu de inflação muito baixa, infelizmente está ficando para trás. E nós vamos viver alguns meses ainda de turbulência, lembrando que cobrindo tudo, além da guerra, além do juro americano, ainda tem uma eleição no Brasil que não é brinquedo, é outra turbulência. Então nós temos que ajustar para que a coisa aconteça, que a gente possa fazer o melhor. Muito obrigado, que eu queria dividir com vocês, era isso. Obrigado, José, perfeito. Eu acho que esse último ponto que você falou, que nós brasileiros já temos experiência, para o bem ou para o mal, nas últimas décadas, o Brasil foi o maior campo de treinamento, o maior campo de prova de resiliência. Quem chegou vivo até aqui, a inflação está subindo. É o que você falou, para quem teve que lidar com inflação de 80% ao mês, está fácil. Agora, para o americano, para o alemão, eles estão pegando a maior inflação em 50 anos, o que significa que quem está tocando o negócio agora nunca lidou com esse quadro. A gente já sabe como responder, eles não. E o outro ponto que você levantou, que eu achei muito bom, que você falou da questão do nível da água, que ele sobe, ele desce, me fez lembrar de uma frase do Warren Buffett. O Warren Buffett fala que nessas horas, que como você bem colocou, é quando a água baixa, é que a gente descobre quem está nadando pelado, que é exatamente essa história. Ou seja, garanta que você não está nadando pelado. Bola é toda sua. Vamos com tudo, Thiago. Obrigado. Primeiro, boa tarde a todos. Agradecer a Abad, seu presidente, aos demais panelistas, aos anteriores também. Eu tenho aqui um cenário bem interessante, falar sobre o cenário tributário. E olha só, vou fazer aqui uma ligação com o nosso evento de ontem. A parte política predominou o tema reforma tributária. Logicamente não vou dar um spoiler aqui, lá no finalzinho eu vou falar um pouquinho do que a gente está acompanhando aí. E aí a BMS, como a maior empresa de consultoria tributária, aí o que a gente está vendo nos nossos clientes. O que eu também vejo no campo acadêmico, o que efetivamente a gente está vendo. Então, eu vou chamá-los aqui, convidá-los para uma jornada aí de 10 minutinhos para avaliar tudo isso que está acontecendo no Brasil. Mas quando a gente fala de parte tributária, não vou ficar aqui na parte do currículo, mas já entrando um pouquinho nos pontos, na parte tributária, necessariamente, a gente precisa avaliar os fatos. A gente precisa avaliar os números. Isso é o que mais condiz, inclusive num cenário econômico, né? Então, vamos começar aqui com alguns dados muito relevantes. Olha que interessante aqui. Desde 1988, nós temos aí mais aproximadamente 400 mil novas normas tributárias. Isso dá uma média de mais ou menos 2 novas normas tributárias por hora. Enquanto nós estamos fazendo esse painel aqui com o Ricardo, a gente tem aí quase 3 novas normas tributárias. E olha só que interessante, como que você dosa, como que você lida, como que você trata tudo isso? Efetivamente você trata isso com um time, e um time que, olha só pela média, né? Em 2018 saiu esse dado, a média no Brasil só de cumprimento de um time para cumprir as obrigações tributárias, e para quem não sabe, cumprir a obrigação tributária é colocar os dados corretos em nota fiscal, informações que vão para o governo, certo? E ele tem 5 anos para ver isso.
Olha só que interessante, a média são de 1.958 horas. Olha que interessante, isso aumenta, logicamente, com base aí nos faturamentos. As empresas aumentam e a quantidade de horas destinadas, por sua vez, também aumenta. Olha que interessante, e a quantidade de funcionários? Normalmente de 16 até 36 funcionários para suportar tudo isso. Eu, particularmente, já passei por várias multinacionais, já vi times tributários de 100 pessoas. E fora do Brasil? Vamos fazer um comparativo aqui, um benchmark, por exemplo, com o Canadá. Normalmente a mesma empresa que aqui tinha 100, lá tinha 4. Então é uma estrutura tributária muito desafiadora. Esse é um primeiro ponto aqui. Vamos passar então, o que aconteceu na pandemia? Na pandemia aconteceu um efeito muito interessante. Logicamente, para mim, que já estava na área, era algo já bem visto. Para a BMS também era algo muito bem visto. A gente via na qualidade ali de planejamento, era o nível de burocracia. A gente acabou de ver no slide anterior. E o que as empresas entenderam? Entenderam da necessidade, e nós tivemos vários painéis nesse sentido, da necessidade de compliance. Compliance é conformidade, é entender o que está acontecendo, é ter segurança, ter solidez na tomada de decisão, na tomada de análise. E o grande insumo, as informações que estão dentro da empresa. Olha só, e aí ela consegue entender uma grande virada do jogo, que na pandemia provocou muito isso. E olha só, né, o cenário econômico aqui, vou tentar ser arrojado aqui, entrar num campo aqui que eu tenho ótimos panelistas, mas olha só, olhar para dentro, o custo, a despesa e a parte tributária faz total sentido nessa análise. E aí veio o campo de oportunidades. Então eu sei o que eu tenho de informações, eu posso avaliar também o campo de oportunidades. Para quê? Para ter competitividade. Na nossa visão, hoje em dia, uma empresa, e eu transito muito a BMS, como diretor de planejamento na BMS, eu te falo isso, é impressionante como hoje as estruturas tributárias estão enormes. Por quê? Porque há um nível de competitividade muito forte e que hoje as empresas têm que acompanhar isso. Seja no cenário judicial, seja no cenário administrativo, não importa. O cenário tributário hoje é um dos maiores protagonistas na tomada de decisão. Então, vamos lá, né? Soluções de alta performance, o que a gente encontra aí nessa linha? Primeiro, como eu mesmo indiquei, são alguns pilares muito presentes em várias empresas e principalmente aqui nós temos 5% do PIB. E olha só que interessante, o que a gente vê? Primeiro, um compliance, conformidade tributária, saber o que tem dentro de casa. Para quê? Para eu ser assertivo. Assertivo numa tomada de risco, assertivo numa geração de caixa, numa geração de ativos. Um outro ponto que é muito importante, redução de riscos. Vamos para mais um dado aqui interessante. Nós temos hoje no Brasil 5 trilhões em discussões na parte tributária. 5 trilhões. Por último estudo do INSPER, isso representa, numa semelhança aí, quase 73% do PIB. Então você saber que a área tributária, sim, precisa ter uma solidez, uma confiança, te ajuda na tomada de decisão, na redução de risco. E por fim, a otimização de recolhimentos. A gente vai chegar aqui num slide específico em relação a isso, não vou aqui antecipar, mas realmente a parte de recolhimentos tributários e aqui inclusive a parte previdenciária é realmente algo que precisa ser visto e o que a gente vê nesse setor, principalmente nesse setor, com uma certa preocupação e algo que aumenta cada dia mais, muito fomentado inclusive pela parte da pandemia. E aqui eu vou me ater bastante nesse slide aqui para vocês, porque nos convidaram aqui para a BMS para falar o que efetivamente nós vemos de oportunidades. Então, olha só que interessante aqui, logicamente eu não vou ter a mínima pretensão de em 10 minutos avançar todos os temas, muito pelo contrário, mas eu quero chamar a atenção aqui para alguns pontos que a gente vê com muita efetividade em alguns casos, né? Primeiro, folha de pagamento. A gente falou aqui, né? Nós temos mais de 4.000 empresas, 5% do PIB é a quantidade de funcionários. Eu citei um dado para vocês e aí eu volto para ele. A parte previdenciária no Brasil hoje, a gente tem mais ou menos só de alíquota, se entrar aqui na vírgula, quase 45%. A carga tributária na contratação de um funcionário hoje, inclusive a parte trabalhista, previdenciária, tributária, pode chegar de 70% a 130%. E já dizia o Pedro Malan, nem o passado é certo no Brasil. Então os últimos 5 anos acabam gerando um campo tanto de risco quanto de oportunidade. Olha que interessante, isso só na parte previdenciária. E o outro campo aqui, ainda na parte previdenciária, eu vou citar aqui mais algumas coisas, né? Principalmente hoje a gente tem 3 grandes recolhimentos previdenciários, a parte de acidente de trabalho,
Olha só, na BMS a gente faz um trabalho de verificação de acidente de trabalho, inclusive por parte da preponderância. Olhar não a empresa, mas os funcionários, o que eles efetivamente fazem. E te digo, é impressionante como essa área não é tão bem tratada. E em quase 100% dos casos, oportunidades ou níveis de compliance são localizados. Recolhimento de contribuições como o Sistema S, como outras oportunidades envolvendo, que hoje em dia chamam muita atenção, estão todas atreladas à folha de pagamento. PIS e COFINS, uma grande contribuição, na reforma tributária, até tem um slide sobre ele, o governo tenta fazer a fusão aí do PIS e da COFINS, dessas contribuições, colocar tudo num pacote só, mas efetivamente a gente entra isso numa outra seara, uma seara que já foi tratada até no painel político, mas efetivamente a gente continua olhando esses últimos 5 anos e, por exemplo, em comparativos de demonstrações contábeis com o fiscal, verificando que as empresas deixam de tomar créditos. Olha só, um dos maiores ativos, aqui eu trago um grande spoiler dessa apresentação, é o maior insumo, o maior ativo está dentro de casa e as empresas desconhecem. Por quê? Por alguns fatores, mas o que a gente vê é numa tomada de pós-pandemia, numa tomada de competitividade, já não há mais razão para ficar deixando isso de lado. E por isso que há um crescimento tão grande e por isso que tem um cenário tributário aqui num painel de economia. E a parte de ICMS, que setor? Falar no setor de distribuição e atacadista sem falar de ICMS é não falar da parte tributária. E olha só, realmente é desafiador. A gente está agora numa grande discussão sobre o ICMS na gasolina, no diesel, isso está no âmbito federal, mas a gente olha para dentro das operações, inclusive operações muito, mas muito vultosas em relação a números, em relação às obrigações acessórias, e veja só, muitas oportunidades envolvendo produtos intermediários, créditos não tomados, eventualmente discussões que a empresa nem conhecia. Isso gera um passivo, lembrando que a gente está no Brasil, né? 27 estados, são 27 Brasis para a gente conseguir lidar, não é nada fácil. Bom, esse é mais ou menos um cenário aí de oportunidades. E o que a gente vê para o futuro, né? Para o futuro, vamos falar um pouquinho que realmente esse setor, eles acabam nos provocando, principalmente na parte de planejamento tributário e falar de futuro. Bom, futuro a gente pode citar, reforma tributária foi bem tratada no painel anterior, inclusive no ramo acadêmico a gente conversa bastante. Esse ano, na nossa visão, é remoto ter alguma coisa pelo cenário político, óbvio. A gente tem outras coisas que são muito mais preocupantes, como por exemplo um parcelamento, algumas coisas aí que podem ser mais sólidas. Mas uma simplificação tributária realmente é um dos grandes pontos aí, e o governo colocou isso como um dos pilares, e a gente vê no campo acadêmico, no campo de Receita Federal, Procuradoria, eles também atuando muito nesse sentido, e no campo estadual a Confaz nessa mesma linha. Um setor uma linha de competitividade, como eu mencionei para vocês, muito, mas muito efetivo. Realmente a gente vê hoje o tributário, eu pelo menos vejo isso com muita alegria, a BMS a gente vê isso com muita satisfação, esse protagonismo, né? Um protagonismo do tributário como uma ferramenta na entrega de geração de oportunidades, né? Na entrega de geração de ativos para a empresa, né? De no mínimo você entender o que aconteceu nos últimos 5 anos e não ter aí um passivo. E no melhor cenário que acontece em muitos casos, gerar aí algum ativo, que isso acaba trazendo aí um aumento de caixa, alguma coisa, ainda mais num setor que realmente trabalha com uma margem, com uma competitividade extremamente forte. Esse é o nosso cenário aqui, em nome da BMS, dos sócios que aqui estão, a gente agradece muito a oportunidade. Obrigado, Thiago. Passando a bola para o Rabi. Bom, boa tarde a todos. Bom, depois desses feras falando aqui, né, não sobra muita coisa, né, para eu acrescentar. Eu vou pontuar alguns pontos da questão econômica, né, que o Ricardo apresentou magistralmente, né, e também algumas pinceladas do ponto de vista de gestão, né, e mais de estratégia do que de gestão, focando o atual momento econômico, o atual momento que nós enfrentaremos aí ao longo dos próximos meses, né? Na questão internacional, deixa eu correr aqui com a apresentação. Primeiro eu tenho que saber onde é que eu tenho que apontar, né? Acho que o Ricardo já falou muito bem, né? Eu acho que o mundo está de fato entrando
numa situação mais complicada do ponto de vista de cenário econômico, do ponto de vista de crescimento econômico. O próprio Banco Mundial hoje, no seu relatório, reduziu a expectativa de crescimento econômico mundial de 4,1 para 2,9 agora em 2022. Eu acho que ele ainda está relativamente otimista com esse 2,9. Né? Por que, basicamente? Porque, dado que a inflação, né, é um fenômeno global, né, os bancos centrais que dormiram muito no ponto, principalmente o Banco Central americano, e o europeu nem se fala, porque eles nem começaram a subir a taxa de juros, vão ter um trabalho pesado pela frente, né, para fazer essa desinflação que é a maior dos últimos 40 anos no mundo desenvolvido. Né? Mas o problema é o seguinte, né, os bancos centrais, eles não podem acordar amanhã e falar, vou colocar o juro a 3%, né, dos atuais meio ou zero, dependendo da situação, vou colocar em 3, 3,5%. Porque se eles fizerem isso, eles vão quebrar a maioria das empresas que hoje estão endividadas, principalmente nos bancos europeus e norte-americanos. Né? Como o Ricardo bem falou, existe hoje, nos Estados Unidos, aproximadamente 20% das empresas norte-americanas são classificadas como empresas zumbis. Ou seja, empresas que hoje só operam no azul porque a despesa financeira está ridiculamente baixa, porque elas conseguem ainda rolar os seus passivos a uma taxa de juros praticamente igual a zero, ou muito próxima de zero. Parafraseando Warren Buffett, né, como você disse, quando a maré baixar, ou seja, quando os juros subirem, né, grande parte dessas empresas que hoje carregam o mesmo nível de endividamento comparável à crise do subprime em 2008, né, vão se encontrar numa dificuldade muito grande para continuarem vivas nesse processo. Então, esse aumento da taxa de juros vai ter que ser muito bem pilotado pelos bancos centrais norte-americanos e europeus, porque senão, se ele for mal conduzido ou acontecer qualquer derrapada ao longo desse caminho, o risco de se colocar a economia mundial em recessão é muito grande. Justamente pelo efeito da cadeia de crédito que realmente estaria contaminada. Não é à toa que o CEO do JP Morgan, na semana passada, deu uma declaração falando o seguinte, olha, olhando a guerra da Ucrânia e olhando o que os bancos centrais irão fazer, preparem-se para um furacão. Ou seja, se o cara é o CEO do JP Morgan falar isso, quem sou eu para falar algo diferente? Né? Ou seja, então, o cenário econômico mundial, de fato, realmente é bastante desafiador. Né? A maioria dos apertos monetários, de fato, acabam em recessão, porque é assim que se desinflaciona uma economia, não existe outra forma. Né? Aqui no Brasil a gente tentou inventar outras formas de se desinflacionar. Congelamento de preços, confisco da poupança, tablita, quem é mais antigo sabe o que eu estou falando. Né? Mas nada disso dá certo. Né? O que realmente faz a desinflação acontecer é apertar o crédito, subir taxa de juros, enfraquecer a economia, gerar uma recessão temporária talvez, e com isso aí você coloca a economia nos eixos, né? Ou a inflação mais baixa. O problema é que você tem uma situação de alto endividamento de milhões de empresas e não se sabe exatamente como vai ser conduzido esse processo de renegociação desses passivos. Né? Então, assim, eu vejo a economia mundial muito mais delicada, né, olhando os próximos meses nessa situação. Agora, o que isso significa para nós? Fuga para a qualidade, ou seja, diante de um quadro econômico internacional bastante desafiador, né, como eu falei, se houver alguma derrapada ou algo que sai um pouco fora do script, né, imediatamente o fluxo de capitais sai daqui e volta para lá. Ou seja, quem colocou dinheiro aqui, tira daqui e volta para lá, significa que o dólar vai subir de novo. Né? Então, assim, não estou tão otimista com a cotação do dólar olhando o Brasil e olhando a situação econômica internacional. Tá? Do ponto de vista de economia brasileira, o Ricardo falou muito bem, ou seja, o Brasil ele voltou a crescer, né? Principalmente aí agora no primeiro trimestre, eu não coloquei aqui, ó, no primeiro trimestre nós tivemos um crescimento aí de 1% do PIB, né? Agora, quando a gente abre os números, né, a foto não é tão boa assim, tá? Porque é o seguinte, nós tivemos de fato uma estagnação no segundo trimestre do ano passado e também no terceiro, ou seja, a economia de fato estava estagnada porque o aperto monetário começou antes, né, como o Ricardo Amorim disse muito bem. O problema é que esses dois últimos trimestres, né, o crescimento foram em cima de fatores esporádicos e não recorrentes. Né? No quarto trimestre do ano passado, a economia cresceu 0,7%, porque a agricultura cresceu 5,3%. Né? Se você tirar a agricultura do quarto trimestre, né, dá mais ou menos 0,5%, compensa a queda dos outros dois. Então, assim, estava de fato ainda, do ponto de vista geral, estagnado.
E o crescimento de 1%, né, como o Ricardo também falou, foi foi por causa do efeito eu mereço. Na verdade, eu mereci, porque acabou. Né? Foi a reabertura do setor de serviços, né, que depois do amplo, né, esquema vacinal completado, né, no Brasil, as pessoas de fato se encorajaram, né, para sair de casa, ir aos restaurantes, voltarem a ir aos shows, viajarem, só que isso basicamente ficou concentrado fundamentalmente no setor de serviços do primeiro trimestre e não vai se repetir de novo. Né? Há um ajustamento desse efeito eu mereço ao longo do tempo, né? E o que a gente vai ver justamente um arrefecimento do setor de serviços daqui para frente. Né? Claro, a gente tem alguns efeitos que podem segurar um pouco o PIB nesse trimestre agora, né? Ou seja, nesse segundo trimestre, mas estão acabando. Né? Por exemplo, hoje foi paga a última parcela da antecipação do 13º, né, que foi algo que o governo antecipou, mas de fato ia ser pago lá na frente, ele meramente antecipou, deslocou no tempo e concentrou nesse trimestre. E também quem recebe FGTS aí, a parcela de novembro também foi paga hoje. Então já está no final, semana que vem sai a de dezembro e acabou. Né? Depois desses dois efeitos temporários, que vai fazer o PIB crescer mais ou menos 0,3 aí no segundo trimestre desse ano, não tem mais nada, né, do ponto de vista de crescimento econômico. O que vai sobrar? Vai sobrar um período de juros extremamente elevados, né? Já que o Banco Central ainda não completou o nosso aperto monetário, e que vai prevalecer durante muito tempo, ou seja, durante o segundo semestre inteirinho, ali na casa dos 13,5, 14. Né? Da mesma forma, é assim que nós vamos nos desinflacionar, é através do aperto monetário. Então o aperto monetário ele ainda nem chegou na sua totalidade. Nós vamos atingir o auge do aperto monetário ao longo do segundo semestre. Então, o crescimento econômico, né, que foi positivo nesses últimos 2 trimestres, né, primeiro trimestre que foi divulgado semana passada e o segundo trimestre agora que vai ser divulgado só daqui a 3 meses, o segundo semestre vai ser letárgico. Né, não vai ter crescimento econômico no Brasil no segundo semestre de 2022. Né, e não vai ter crescimento econômico também no primeiro semestre do ano que vem. Né? Porque o aperto monetário ele demora de 6 a 9 meses para ele surtir o efeito na economia. Né? Nós temos que desinflacionar uma taxa de inflação que está em 12 para 4. Né? Isso vai acontecer lá em 2024. Né? Ao longo desse processo, a inflação vai ficar ainda rodando em 2 dígitos ou muito próximo disso. Né? Então nós vamos conviver com uma taxa de juros extremamente elevada ao longo do segundo semestre e que só vai começar a cair lentamente a partir do início do ano que vem, mas mesmo assim ainda num patamar muito alto. Né? Claro que isso obviamente faz um freio ao crescimento econômico porque, como eu falei, né, desinflação se faz assim, não existe outra forma, infelizmente não tem outro tipo de remédio, o remédio é amargo mesmo. Né? Tem que subir taxa de juros para você esfriar crédito, esfriar consumo, esfriar vendas, esfriar salários, e aí você esfria a economia. Ah, mas não tem outra forma? Não tem outra forma, mas tem outros canais. Né? A taxa de juros não tem só esse efeito deflacionista via esfriamento de crédito e consumo. O aumento dos juros também pode valorizar o câmbio. Né? Mas como eu falei para vocês, já que o mundo vai ficar muito mais complicado do que está. Né? Então isso vai gerar, digamos, um esfriamento do fluxo de capitais para cá, que nós vimos ainda principalmente nos primeiros meses de 2022. Né? E sabendo que a nossa taxa de juros está no final do processo, e lá fora vai começar a subir, principalmente agora, a partir dos próximos meses, o diferencial de juros, que trouxe muito dinheiro para cá, vai inverter. Ou seja, a nossa atratividade em termos de carry trade, ou seja, esse dinheiro que vem para cá de curto prazo, que nos beneficiou, que fez o dólar cair de 5,80 para 4,80, nos últimos 6 meses, basicamente, acabou. Né? O movimento agora é inverso, pelo menos aí fica estável, ou seja, não dá para imaginar dólar abaixo de 5. É isso que eu estou falando, né? Porque, primeiro, o mundo está mais complicado. A aversão ao risco vai aumentar na medida que o efeito da política monetária lá fora começar a ser sentido. E segundo, o nosso carry trade, o diferencial de juros que abriu vai começar a fechar. Já que o nosso juro não vai subir mais, e lá fora vai começar a subir, principalmente no segundo semestre. Né? Então, o efeito da valorização cambial sobre a inflação também é praticamente desprezível. Né? Então, nós só vamos contar com uma baita desaceleração de crédito e consumo para fazer a nossa desinflação. O canal do câmbio, ele não vai nos ajudar mais daquilo que já ajudou. Teoricamente, deveria ter ajudado, mas não tem mais efeito daí.
né? E o canal da expectativa, que é outra forma também que a taxa de juros influencia a inflação, ele está quebrado, né? Ou seja, as expectativas ainda estão muito desancoradas, né? Então, assim, vai sobrar mesmo o remédio amargo do esfriamento do crédito e consumo, né? E o problema é o seguinte, né? Neste ambiente, a inadimplência sobe, né? Se eu estou com aumento de taxa de juros, se eu tenho desemprego ainda de 10%, né? Se eu tenho uma queda de renda real da população, porque a inflação rodando a 12%, mesmo com a geração de emprego formal, enfraquece, né, o rendimento real, nós estamos aí a 8,5% abaixo do pico, né, de rendimento real em relação ao patamar pré-pandemia, e vai demorar pelo menos uns 2 anos para voltar ao que era antes da pandemia, pelo menos uns 8 meses, né? O que sobra do ponto de vista de poder de compra do consumidor? Nada. Né? Então a inadimplência aumenta nessa situação, né? que é o que de fato está acontecendo, e vocês estão sentindo, seus clientes estão sentindo, os nossos clientes estão sentindo, né? Nós temos hoje no Brasil quase 66 milhões de brasileiros inadimplentes, né? Nos últimos 6 meses, ou seja, de outubro até março, né, 4 milhões a mais de brasileiros ficaram inadimplentes. Isso dá mais ou menos a população de Recife e Porto Alegre somadas juntas, né? Para você ter uma ideia do tamanho da quantidade de pessoas que passou a ficar inadimplente porque não tem mais de onde tirar dinheiro, né? Como eu falei, antecipou 13º, quem sacou o FGTS sacou, acabou, né? Não vai ter mais nada no segundo semestre. E isso puxa das empresas, né? Ou seja, brasileiros inadimplentes, quem está do outro lado do balcão vendeu não recebe, né? Então as empresas também começam a ficar inadimplentes. Então a inadimplência das empresas também inicia derivadamente ao aumento da inadimplência do consumidor, as empresas também começam a ficar com dificuldades para pagar as suas dívidas, né? Hoje uma empresa inadimplente, vocês negociam com milhões, milhões de empresas, uma empresa inadimplente hoje deve para 7 credores diferentes, né? Então assim, não tem outra forma, né, de uma empresa hoje que está inadimplente sair dessa situação sem renegociar suas dívidas. Então vocês provavelmente já estão sendo procurados pelos seus clientes, né, para buscar algum tipo de renegociação. E diante desse ambiente, cada vez mais os senhores terão que utilizar ferramentas muito mais seletivas e criteriosas de análise de crédito e de recuperação de crédito ao longo dos próximos meses. Porque essa é a nossa conjuntura, olhando o horizonte, como eu falei para os senhores, o horizonte do aperto monetário que ainda nem chegou no seu auge. Então, realmente, serão meses, né, de crescimento letárgico da economia, com risco de crédito aumentando, né, e com demanda cada vez mais dos clientes, dos senhores, né, para renegociação de dívidas e obtenção de crédito. Porque os bancos, nessa situação, fecham as torneiras, como de fato já estão fechando, né? Todos os bancos, vocês viram, exceção do Banco do Brasil, todos os bancos aumentaram suas provisões, né, para perdas nos balanços do primeiro trimestre e vão continuar aumentando as provisões ao longo dos próximos trimestres. Isso significa o quê? Crédito mais caro e mais estreito, né? Então vão bater os seus clientes, né, irão bater na porta dos senhores atrás de crédito, e aí a necessidade de se fazer análise cada vez mais criteriosas, tá? Mas aí então, quer dizer, o que a gente faz? Não faz nada? Não, né? Ou seja, nesse ambiente, né, já que a macroeconomia não vai ajudar, né? O fato é isso, a macroeconomia, pelo menos nos próximos 12 meses, não vai contribuir em quase nada para o desenvolvimento dos nossos negócios. O que a gente pode fazer então, né? É mais ou menos aquilo que o Ricardo falou. Vamos começar a olhar algumas questões não macroeconômicas, mas algumas questões, assim, não vamos olhar a floresta, vamos começar a olhar algumas árvores, né? Será que, porque a macroeconomia é uma grande média, né? Ou seja, quando a gente fala de macroeconomia, desemprego, inflação, nós estamos falando do Brasil como um todo, né? Agora, o Brasil é uma grande floresta, país de dimensão continental. Será que todas as árvores são iguais? Não necessariamente. Então, acho que aí eu começo a entrar em algo que pode interessar muito mais aos senhores, né, diante desse cenário econômico realmente bastante complicado que eu vejo para os próximos 12 meses. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, né, onde é que a gente pode, digamos, apostar as nossas fichas, né, de uma forma mais eficiente, né? Aliás, eficiência é algo que os senhores terão que focar ao longo desse processo, né? Já que os volumes não irão crescer, eu vou ter que buscar eficiência, controlar custo, né, para poder fazer essa travessia do aperto monetário enquanto ele estiver em vigor, né? Olhando aí o segundo semestre de 2023. Tá? Para fazer essa análise, eu peguei algumas variáveis que dão uma ideia mais ou menos de como está evoluindo o mercado consumidor em cada região do Brasil. Tá? Então eu peguei 3 variáveis, né, para fazer essa análise. Tá? A primeira delas, acho que aqui tem que apontar para onde? Parou de funcionar.
Acabou a pilha aqui, ó. Por favor, aqui, a pessoal da técnica. Pronto, agora foi. Agora tem que voltar uma aí. Como é que faz? Não, agora, peraí. Pronto, aí. Peguei 3 variáveis, né? A primeira delas, vendas no varejo. Algo que vocês estão vocês vivem o dia a dia, o dia inteiro, né? 24 horas, né? Essa realidade, né? E logo de cara a gente vê que, de fato, o Brasil é muito diferente. Nós temos situações realmente bastante diferentes. Aqui são o crescimento das vendas no varejo em termos de volume. Eu peguei o varejo ampliado, que envolve também o setor automotivo, autopeças e material de construção, né? Não é apenas o chamado varejo mole, né? Ou seja, é o varejo mais hard também que entra nessa conta, tá? Então nós temos em 12 meses, né, ou seja, olhando os 12 meses que foram encerrados em março deste ano, que é o dado mais recente que o IBGE divulgou, nós temos aí, por exemplo, Pernambuco, que as vendas do varejo cresceram 15% em 12 meses, ou seja, a soma dos 12 meses encerrados no mês de março, né? Espírito Santo, quase 12%, Goiás 12%, né? E aí vai, cada estado, cada UF tem a sua situação. O último colocado aqui, o DF, com uma queda de 1,1% nas vendas do varejo. O que eu fiz, né? Nós temos 27 unidades federativas, né? Eu fiz clusters de 3 em 3, né? E fui dando notas de 1 a 9, em função do cluster em que o estado ali, que é o F ali, ficou. Então, por exemplo, eu peguei Pernambuco, Espírito Santo e Goiás, que foram os estados onde o crescimento de vendas do varejo nesse primeiro trimestre, né, foi o mais intenso, e dei nota 9 para esses caras, para esses 3 estados, né? Aí depois eu peguei Mato Grosso do Sul, Piauí e Roraima, dei nota 8, né, porque ficaram no segundo cluster. E assim foi até nota 1, né, para os 3 últimos ali, Paraná, Maranhão e Distrito Federal, né? Aí eu guardei essa nota, né, dei notas de 1 a 9 em função do cluster e tal, desse ranking, aí guardei essa nota. Vamos para a próxima variável, né? Eu peguei algo que nós vemos lá na Serasa praticamente 24 horas por dia, inadimplência do consumidor, né? Aqui é o percentual de consumidores inadimplentes em cada estado, né? Pessoas acima de 18 anos ou mais, né? Então nós temos aí o estado do Piauí com a menor taxa de inadimplência, né? 33% da população do Piauí estava em março, né? Final de março, inadimplente, né? Santa Catarina 34%, Rio Grande do Sul 36%. Então dei nota 9, porque aqui é o contrário, aqui quanto menor, maior a nota, né? Nota 9 para Piauí, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nota 8 para Pará, Alagoas e Bahia, e até nota 1 para Amapá, DF, ALDF aí de novo, e Amazonas, né? Então, mais uma nota, mais uma variável que reflete muito a situação financeira do consumidor de cada estado, né? Aí eu peguei a última variável, também do IBGE, taxa de desemprego, né? Veja aí a situação muito diferente que existe no Brasil em termos de desemprego, né? A menor taxa hoje, né, Santa Catarina, 4,5%, é uma Suíça praticamente em termos de desemprego, né? Depois vem Mato Grosso, né, com 5,3%, Mato Grosso do Sul 6,5%, então nota 9 para esses aí, porque aqui também quanto menor, melhor, né? Aí nota 8 para Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, até nota 1 para Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, né? Então, 3 notas, 3 variáveis, né? Somei, conta simples, somei, tirei a média, coloquei apenas numa escala de 0 a 10, né? Porque a gente sabe contar até 10, né? Então, qual que foi o ranking, né? O ranking final, né, desse estudo que eu fiz, né? Primeiro colocado, Santa Catarina, nota 9,2. Quem é Santa Catarina aí? Aí, ó, pessoal, vai pagar a conta e tá cheio da grana aí. Santa Catarina, 9,2, né? O estado mais bem colocado em termos de desempenho econômico, né, nesse início de ano, primeiro trimestre de 2022. Aí depois vem Piauí, 7,9, Rio Grande do Sul, 7,9, Goiás, 7,9, Espírito Santo, né? Então, assim, ranqueando, né? E aí o pessoal que foi reprovado, abaixo de 5, todo mundo tomou pau aqui, né? Principalmente Distrito Federal e Rio de Janeiro com nota de 1,3, né? Então isso aqui mostra o seguinte, olha, se a macroeconomia não vai me ajudar, né, onde que eu posso, né, digamos, extrair mais resultado? Onde é que eu posso apostar mais as minhas fichas, né, enquanto a macroeconomia não se resolve, enquanto o país não consegue reengatar de forma consistente uma trajetória de crescimento econômico? Aqui já dá uma pista para vocês, né? A gente sabe que a maioria das empresas tem atuação nacional, né? Ou seja, vocês atuam em redes, né, nacionais, têm clientes praticamente em todos os estados do Brasil, né? Então aqui já justamente dá uma visão, né, de como é
Como é que eu posso definir a minha estratégia em função da performance econômica do consumidor? Aqui são variáveis que afetam diretamente o consumidor. Desemprego, né, venda, consumo, né, e inadimplência. Agora, o curioso é o seguinte, eu faço esse estudo desde 2018, né, já faz aí 4 anos que eu faço essa análise. Né? Se nós olharmos ali os top 10, ou seja, aquela galera ali do lado esquerdo que está tendo uma performance uma performance melhor, a gente vê o seguinte, são normalmente essas regiões ou esses estados, são regiões onde eles estão de certa forma inseridos em alguma cadeia exportadora. Em alguma cadeia exportadora de commodities, né? Sejam elas metálicas, minerais ou até mesmo pecuárias. Né? Por exemplo, Santa Catarina, basicamente exportação de carne de porco, principalmente. Né? Aí tem Piauí. Piauí, se os senhores não sabem, é a atual fronteira agrícola da soja. Faz 10 anos que a produção da soja do Piauí é onde mais cresce no Brasil. Desde 2012, Piauí está plantando soja a rodo. Né? Então é um estado do Nordeste que está se inserindo na cadeia do agronegócio. Né? Rio Grande do Sul, agro. Goiás, agro. Espírito Santo, minério e agro. Pará, agro e minério. Mato Grosso do Sul, agro. Rondônia, agro. Roraima está perdido aí, não sei porquê. Mas enfim, aí depois vem Minas Gerais e Mato Grosso. Esse é um perfil que está se repetindo desde 2018. Claro, você tem umas trocas de posições entre ali os 10 primeiros. Às vezes o Paraná some, depois ele volta. Mas enfim, o jeitão é mais ou menos o mesmo. Né? Estados onde nós temos, onde a participação, né, de uma cadeia exportadora ou de algumas cadeias exportadoras é relevante no PIB ou na economia daquele estado, estão tendo uma performance melhor do que os estados, por exemplo, São Paulo, DF, Rio de Janeiro, que não tem esse mesmo perfil. Ah, mas a agricultura de São Paulo é grande. Sim, mas o peso relativo no PIB de São Paulo é pequeno. São Paulo é basicamente estado de serviço. Mas como o Ricardo falou, e o interior do estado? Né? Então, assim, a gente precisa pensar nesse negócio. Ah, São Paulo está ruim, mas vem cá, mas aqui é basicamente capital, né? Ou pelo menos a grande metrópole, né? A região metropolitana, que é basicamente serviços, né? Que é um setor que, de fato, sofreu muito na pandemia e depende muito, ou seja, não tem cadeia exportadora nesse segmento, né? Então, assim, é importante entender o seguinte, olha, esse é o perfil que se repete há 4 anos, né? E regiões, mesmo em estados que não têm um perfil muito nítido, né? Mas regiões naqueles estados, como São Paulo, que estão de alguma forma inseridos na cadeia agroexportadora, enfim, em alguma atividade que não depende de uma massa de consumidores urbanos com a renda crescendo, já que a renda não está crescendo, né? Ou crescendo muito pouco, estão tendo uma performance melhor. Eu acho que isso ainda prevalece, pelo menos em 2022 e também em 2023. Eu acho que esse quadro muda muito pouco, né, quando a gente olhar em 2023, né, e fizermos essa mesma avaliação. Com isso eu encerro e devolvo a palavra para o Ricardo. Muito obrigado. Fantástico, Rabi. Eu até faria um gancho com exatamente esse gráfico que você acabou de... Eu achei interessante que você falou que tem mudado muito pouco de 2018 para cá. Eu arriscaria dizer que se você estivesse fazendo essa análise há mais tempo, também ela mudaria pouco. E eu te digo pelo seguinte, tem uma análise que eu faço, que é uma comparação do crescimento das capitais dos estados versus as cidades do interior. E o que eu vejo é que desde a virada do milênio, praticamente, as cidades do interior vêm consistentemente, na hora que você pega a média nacional, todo santo ano crescem mais que as capitais dos estados. Pela mesma razão que você acabou de mencionar, porque elas estão inseridas na cadeia de exportação do agronegócio. E a razão da virada do milênio disso aqui é porque é em dezembro de 2001 que a China entra na Organização Mundial do Comércio e é desde então que explode e crescer a demanda por commodities e particularmente por alimentos. Então eu desconfio, sem ver os dados, que se você fosse mais para trás, pelo menos uns 15 anos, você ia ver a mesma tendência. Bom, queria passar a bola aqui para o presidente Leonardo, com tudo isso que foi falado, deixar para o seu pitaco, afinal de contas, trazer para a realidade aqui do setor. Na verdade, é uma dúvida grande na minha cabeça. Fala-se muito em reforma tributária, fala-se muito em tributar consumo no destino, né? Sair desse misto de origem e destino e jogar tudo para destino, e a gente vê que a carga tributária no Brasil beira patamares muito altos, né, próximo de 40%, e a gente ouve também que um fator que aceleraria a economia seria justamente uma redução
na carga tributária, uma redução consequente aí no valor dos produtos. E a gente sabe que aqui no Brasil, por ser um país que tradicionalmente deixa a matriz de arrecadação em cima de tributar consumo, como é que você vê esse nó e, de repente, como seria um possível caminho de desatar esse nó, comparando com países que, de repente, a carga é um pouquinho menor, o que favorece um crescimento mais contínuo, aí, mais tranquilo, em termos assim de segurança jurídica e segurança até econômica, Ricardo? Bom, o Brasil de fato é um tremendo outlier. A gente tem uma tributação completamente diferente do resto do mundo, com uma concentração absolutamente desproporcional em imposto sobre consumo e, por outro lado, em termos relativos, uma carga menor do que a maior parte dos pares em relação ao imposto sobre renda. Isso aqui tem várias consequências graves. A primeira, mais óbvia, é que isso tem um impacto negativo no consumo do país, mas o que eu acho que é mais complicado é num país que já tem uma concentração de renda que é uma das maiores do mundo. A gente tem o setor público é concentrador de renda no Brasil 2 vezes. A primeira vez ele é concentrador como ele cobra imposto, exatamente porque ele concentra os impostos sobre consumo, porque imposto de renda, obviamente quem ganha mais paga uma alíquota maior sobre imposto de renda, imposto sobre consumo é igual para todo mundo. A diferença é que quem ganha menos não sobra nada para poupar e tudo que ele ganha, ele gasta e paga imposto sobre consumo sobre o total de renda que ele tem. Já quem ganha mais, uma parte da parcela da renda é poupada e essa parte não paga imposto sobre consumo. Quando a gente vê isso, leva os dois efeitos na prática, efetivamente no Brasil o mais pobre paga mais imposto do que o mais rico e exatamente porque a gente taxa demais consumo. Para piorar, a gente tem um segundo problema, é que quando a gente vê os gastos do governo, eles concentram renda de novo. O Brasil, se não me engano, tem 17 programas que são chamados de programas sociais. Eu digo são chamados porque fizeram um estudo, dos 17 só tem 2 que o quintil, que é o 20% da população mais pobre, tem mais gente que se beneficia dele do que 20% mais rico. Então a gente tem 15 programas chamados de programas sociais que na prática beneficiam mais a camada mais rica do que o mais pobre. O mais óbvio deles é a universidade pública, entre aspas, ou exatamente entre aspas, gratuita, porque é gratuito para quem vai, mas não é gratuito para a população. Somos todos nós que pagamos para que quem vá possa não ter que pagar. Só que como quem vai à universidade pública, na maior parte dos casos, são pessoas da faixa de renda mais alta brasileira, isso é um programa concentrador de renda. Mas tem 14 outros que fazem a mesma coisa. Como resolver isso aqui? O começo da história, porque enquanto a gente mantiver a necessidade da mesma carga tributária, qualquer redução de imposto em um lugar vai ter que ser compensada por um aumento de imposto em outro. A solução ideal deveria ser uma redução de gasto público, porque isso possibilita que a gente possa reduzir imposto onde tem imposto demais, sem ter que aumentar imposto no resto. Um dos grandes problemas da proposta de reforma tributária que foi mandada, é que a proposta tributária que foi mandada, ela reduzia imposto na indústria e aumentava brutalmente imposto no setor de serviços, particularmente a parte do setor que trabalha com lucro presumido, porque como ela cria uma alíquota muito mais alta de um novo imposto, ou ela propunha, que você estaria juntando PIS/COFINS, só que você poderia compensar o que você tinha de gastos anteriores. Então você acaba com o imposto em cadeia, o que é ótimo, faz todo sentido. O problema é que no setor de serviços não tinha esse abatimento. Então você pega os setores que mais apanharam na pandemia, porque eram os que mais tiveram que ficar fechados quando a economia teve que ficar fechada, que é setor de serviços, tipo companhia aérea, hotel, setor de eventos e por aí, e você basicamente estava aumentando a carga tributária desses caras substancialmente, e até me lembra o slide que o Rabi mostrou aqui das empresas zumbi nos Estados Unidos. No caso brasileiro, a gente pegou o zumbi e resolveu apertar a corda no pescoço do zumbi. Aí o negócio fica complicado. E só fazendo uma última parte, que essa história do zumbi também me fez pensar. Lá nos Estados Unidos eles têm as empresas zumbi. No Brasil a gente tem os municípios zumbis, que são municípios que o que eles geram de arrecadação própria
não paga sequer 20% do custo administrativo da máquina pública direta. Eu estou falando de prefeituras e legislativo municipal. 1000 municípios no Brasil caem nessa situação. Quer dizer, é uma loucura. Então o dinheiro que a gente tem é para manter a máquina, porque não sobra nada para a máquina funcionar e ter algum benefício para a população. E aí chega o meu ponto. A primeira reforma para que a tributária possa ser boa é administrativa. Se a gente fizer a tributária antes da administrativa, a gente vai ter uma tributária meia boca. Então uma das coisas que eu acho que nós aqui e o Brasil inteiro tem que fazer é cobrar de todos os candidatos, dos que a gente for votar e dos outros. Não importa quem ganhar, seja quem for, é o presidente nosso. E como nosso, ele tem responsabilidade em relação a todos nós, tendo ou não nós votados neles. A gente vai ter que cobrar, seja de quem for, que reforma administrativa seja prioridade. Porque caso contrário, a gente vai ter uma solução meia boca na tributária. Só para corroborar, já ouvi de parlamentar que a média de tempo recebido de um funcionário público entre salário, pensão e salário, aposentadoria e pensão é de 59 anos, a média. Com um detalhe adicional, o salário médio no setor público brasileiro, para a mesma função, mesmo nível de experiência, mesma qualificação, arredondando, é o dobro do que é pago na iniciativa privada. E o que eu acho mais maluco é que quando você conta isso para muita gente no Brasil, o cara fala, poxa, então, é isso mesmo, tem que aumentar o salário da iniciativa privada. Só que ele não entende de onde sai o dinheiro, ele não conseguiu entender que é ele que não ganha esse salário, que ganha metade, que está pagando o salário dobrado do cara que está lá, porque é o imposto dele que está fazendo isso. Perfeito. Olha, chegaram várias perguntas por aqui. Eu vou começar passando uma para o Tiago, que é o seguinte. Tiago, pergunta do Anselmo Júnior. Ele quer saber o que você acha do desfecho da ADC 49. Boníssima pergunta, o ICMS na transferência, todos aqui já conversaram bastante sobre ele. Realmente é um tema que no Brasil a gente conversa muito, inclusive no âmbito da BMS, essa dificuldade que a gente tem no Brasil entre o administrativo e a Constituição e o Judiciário, né? Já tem uma decisão mais do que forte. Só para contextualizar aqui para quem não sabe, ICMS na transferência é uma discussão que já tem posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, e os estados continuam não aplicando, o que tem um efeito no dia a dia muito forte. Então isso acaba potencializando as empresas numa tomada de risco ou numa judicialização. Nesse caso, o que a gente está vendo ainda em âmbito de CONFAS, o Conselho Fazendário, é os estados já se movimentando para tentar adequar esse impacto, que me parece que é irreversível, olhando aí o campo de jurisprudência, o campo de decisões. Olha, eu queria passar uma pergunta rápida aqui para o Rabi. A pergunta chegou para mim, mas eu acabei de fazer um comentário sobre isso. Que a pergunta é a seguinte, no teu ponto de vista, quem ou qual setor não tem interesse na reforma tributária? Eu já falei um pouco dos conflitos que tem aqui, e eu só colocaria mais um comentário aqui. Tem um outro complicômetro, que é a questão estadual. Do jeito que está com o ICMS, que seria uma das coisas que a gente precisaria resolver na reforma tributária, acabar com esse negócio que o ICMS, cada estado tem sua forma de cobrar, tem alíquota, tem não sei o que essa... Para citar o Roberto Campos, esse manicômio tributário, o fato é que as bancadas estaduais, em geral, são o grande dificultômetro da aprovação disso. Mas bola para o Rabi. Exatamente. Não sei. Não sei. A resposta mais rápida que eu posso dar. Não sei qual setor não teria interesse na reforma tributária. Ou seja, teria que identificar alguém que não paga imposto hoje no Brasil, que eu acho muito difícil, né? Qual que é o setor que não se paga imposto hoje no Brasil, né? De fato... Agora, eu concordo com você, Ricardo. Eu acho que a reforma tributária, ela não ela depende não apenas da reforma administrativa, mas na minha concepção, na reforma da Previdência, né? Porque, na verdade, nós não fizemos reforma de Previdência, a gente fez remendo da Previdência, né? Assino embaixo. Oi? Assino. Porque a nossa Previdência, ela está atuarialmente quebrada, né? A gente só está empurrando com a barriga um problema que é insolúvel, né? Porque no atual regime a gente só... Assim, imagina, o que é a Previdência? É um lugar onde o pagamento de quem recebe depende de cada vez mais gente entrando embaixo. Como é que chama esse arranjo financeiro, onde para você pagar quem está lá em cima tem que ter muito mais gente entrando embaixo? É uma pirâmide. Nossa Previdência é uma pirâmide. A gente sabe que pirâmide não se sustenta,
né? E dada a demografia, ou seja, dado que nós teremos muito mais idosos, né, em 2050 do que jovens, né, significa o seguinte, que essa pirâmide está cada vez mais frágil, né, mais insustentável, mais impagável, né? E é o grande, tirando as outras rubricas, né, tirando a primeira rubrica, que é pagamento de juros, né, a segunda maior rubrica dentro do orçamento da União é o pagamento de benefícios para aposentados, né? Então, eu não vejo a menor condição de sair de uma reforma tributária que preste, né, seja ela qual for, seja que interesse possa ter, né, de quem paga ou quem não paga, né, se nós não resolvermos a questão do gasto público, que passa pela reforma administrativa, que é algo mais, digamos, mais de curto prazo, né? Mas a questão da Previdência é um problemaço de longo prazo e que, de alguma forma, precisa ser resolvido. O Paulo Guedes, no começo do governo, tentou, né, emplacar uma reforma que colocaria um componente de capitalização, né? Ele foi totalmente rechaçado ali no Congresso, né? Ou seja, não tem clima atualmente político para que isso possa ser discutido. Eu vejo isso com muita preocupação, porque diante dessa situação, né, a única variável, o único imposto que vai resolver esse desequilíbrio fiscal de longo prazo, que, a meu ver, ele é insustentável, é o imposto inflacionário. Ou seja, a inflação, infelizmente, vai ter que, em algum momento, se não for resolvida a questão da estrutura do gasto do Estado público brasileiro, a inflação, infelizmente, vai ser a variável, é o imposto que todos pagam, né? Não tem ninguém, praticamente ninguém escapa da inflação, é o imposto que vai resolver essa situação insustentável de longo prazo do nosso Estado. Perfeito, concordo em gênero, número e grau, e é uma das razões da expectativa de alta inflacionária geral que eu tenho, é o aumento de grau de endividamento público mundo afora, que é resolvido pelo imposto inflacionário. A gente está nos finalmente dos finalmente, então eu vou jogar a pergunta mais difícil para o José e ele tem 1 minuto para responder. Que a pergunta é o seguinte: nosso setor tem margens apertadas do ponto de vista unicamente financeiro. Como devemos lidar com o equilíbrio entre os investimentos que precisamos fazer para nos desenvolver e o custo de oportunidade de não colocar esse dinheiro em outro lugar? Tá fácil, você tem 1 minuto. 1 minuto? Eu acho que é escolha, né? E chega uma hora que todos nós temos limite de que damos conta de trabalhar. Eu acredito que em algum momento, se não tiver uma margem mínima saudável, é melhor não trabalhar com aquele produto, ou com aquele fornecedor, ou com aquela categoria. Porque se não remunerar, trabalhar para perder dinheiro, não faz sentido. Então, eu acho que é muito desse diálogo. Agora, muitas vezes, o que eu vejo é desconhecimento dos empresários do nosso setor sobre a realidade de custo, ou desconhecimento do fornecedor sobre os mesmos custos. Então, se a gente senta na mesa do mesmo lado e conversa, o lucro tem que existir, tem que ser saudável. E a partir do lucro, aí você vai escolher onde você vai investir. Mas eu acho que, assim, essa conversa no momento de custos maiores, ela tem que vir para a mesa, né? Porque não dá para, às vezes tem fornecedor que, o distribuidor especial, vai trabalhar com a margem como era 5 anos atrás, umas vezes que os custos todos subiram. Um exemplo, quem tem transportadora sabe o que aumentou o custo de servir. Então, acho que é muita conversa e diálogo. Porque, ao final do dia, gente, a operação tem que ser saudável e tem que ser rentável. É melhor, às vezes, uma operação um pouco menor, mais saudável, do que uma operação grande. Eu nunca vi lucro quebrar ninguém. Faturar muito e não ter lucro, eu já vi muita gente quebrar. Então, acho que esse aí é o racional, pelo menos é o jeito que a gente pensa lá na empresa. Não sei se deu para responder, 1 minuto é muito pouco, mas deu para dar um norte. Eu acho que você respondeu muito bem, eu reforçaria esse ponto dizendo que não só a operação tem que ser saudável, mas o ecossistema tem que ser saudável. A importância do que você colocou de chamar para conversar, jogo aberto, pressão tem vindo de todo lado, e se ecossistemas que não forem capazes de achar um equilíbrio em que todo mundo se ajeite e sobra um pouco a todo mundo, se um elo da cadeia sobrar todo para um elo, esse elo quebra e toda a cadeia produtiva é tão forte quanto o seu elo mais frágil. Vai dar problema na cadeia inteira. Então, eu assino embaixo, você não poderia ter terminado melhor, e com isso, em nome da ABAD, eu agradeço demais a oportunidade de estar com vocês. Parabéns a todos os painelistas. Aprendi para burro aqui. Muito obrigado, gente.